falando em mudanças, vocês viram que o McDonald's, ele está mudando as suas políticas ESG. A gente tem a matéria, o link aqui, ó. McDonald's, volta atrás, é pleonasmo, né? Mas McDonald's retroage em práticas de diversidade na empresa. Isso acontece por conta de decisões da Suprema Corte que causaram várias alterações. É importante frisar que as decisões falam sobre cotas raciais. E essas mudanças do McDonald's aconteceram tão somente com relação ao escopo da decisão da Suprema Corte sobre cotas raciais não serem mais um instrumento adequado no âmbito estadual, das universidades e das instituições públicas lá nos Estados Unidos. Eu queria começar essa daí com o Adrilles, porque a gente estava conversando, inclusive, sobre isso ontem, né, Adrilles? Se a gente adota uma postura mais otimista ou mais pessimista com essa mudança, ou a gente tem que ser cético para cobrar das empresas uma postura um pouco mais séria com relação a isso, sem ser o sabor do vento? Primeiro, cota racial é cota racista, tá? Você, no mundo miscigenado, sobretudo no Brasil, que é o país mais miscigenado do mundo, estabelecer etnia para estabelecer um vínculo de reparação histórica da escravidão negra é patético. Primeiro, todos os povos escravizaram todos os povos. Em algum momento, os negros foram escravizados. Foi no século XIX, mais precisamente no século XVIII. Mas negros já escravizaram outros povos. Inclusive, negros escravizaram outros negros. Hoje, todo mundo é mais ou menos mestiço do mundo. Não dá para estabelecer cota racial. É completamente patético. A cultura woke está, assim, voltando atrás no mundo inteiro. No Brasil, nem tanto, porque aqui o problema é mais embaixo por causa do STF. E Estados Unidos, que é o país da meritocracia por excelência, da liberdade de expressão e da liberdade de um trabalho baseado na competência, está voltando atrás, porque todo mundo está percebendo que essa divisão social, racial, só promove mais preconceito, mais perseguição e mais censura. E mais limitação do mercado de trabalho. Se você contrata alguém por suas origens étnicas ou questões sexuais, por exemplo, evidentemente que a produção vai cair. E as pessoas não aguentam mais, estão saco cheio disso. Quer seja empreendedor, que é obrigado a fazer isso, quer seja dona de empresa, e quer seja um empreendedor que pela primeira vez agora nos Estados Unidos, e no mundo também, em grande medida, está percebendo que isso é uma furada. É uma furada de algumas elites que estabelecem esse tipo de cultura woke, que são marxismos, a reverberância daquilo que se chama de marxismo cultural, né? Jogar umas pessoas contra as outras, não dão lucro nenhum, às vezes dão prejuízo, como no caso da Heineken, que contratou uma menina simplesmente porque era trans, não tinha nada a ver, nada contra a população trans, mais uma vez, não tinha nada a ver com o público cervejeiro que consumia Heineken, diminuiu, ou seja, isso, além de ser estúpido, além de ser burro, além de não ser meritocrático, isso está gerando prejuízo. E aí, quando começa a afetar o bolso das pessoas, as pessoas começam a alertar. Que merda é essa que eu estou fazendo? Entendeu? Esse tipo de coisa é sintoma de uma coisa que leva, pelo menos a mim e a algumas pessoas, a um certo otimismo em relação a esse princípio identitarista, que enche o saco, que promove perseguição, que promove preconceito e, sobretudo, promove prejuízo. Aí, prejuízo para o americano é uma coisa inaceitável. Os outros, eles toleram. Prejuízo, não. E isso daí é interessante, Adrilles, Douglas e Serrão, porque existe uma força muito grande quando uma rede global, que nem o McDonald's, muda políticas como essa dentro da empresa, tá? Afeta toda a cadeia de suprimentos. Lembrem que se o McDonald's incorpora esses princípios ESG para dentro do seu grupo econômico, todos os fornecedores do McDonald's acabam sendo avaliados, acabam sendo priorizados ou não priorizados com base nesses elementos, porque o McDonald's vira e fala, para fornecer para mim, tem que ter 25% de mulheres, 25% de negros, e eles ficam fazendo esse joguinho de engenharia social macabro, Serrão. Então, é interessantíssimo como, olha que legal, né? Uma Suprema Corte, na linha certa, falando, universidade estadual não pode mais usar o critério raça, cor, né? Fenótipo como elemento distintivo, porque, como disse bem o Adrilles, isso é racismo puro na veia, irmão. Com certeza absoluta. Vamos na simplicidade.
Quem tem raça é cachorro. Raça que você pode admitir é a humana. A humana é uma só e diversa. Então, não cabe esse tipo de discussão identitária woke. A eleição norte-americana, a vitória de Donald Trump, sepultou completamente essa grande bobagem ideológica, ideopática, que causava só divisão entre os seres humanos. Agora é o momento da gente rediscutir os valores humanos de verdade. Parar com essa palhaçada woke. Já deu. O Brasil é que é sempre muito atrasado, sempre gosta de copiar as ideias fora do lugar, que não são aplicáveis ao mundo real, e ainda está nessa, mas já está começando também a sair dessa pela realidade. As pessoas estão vendo, esse negócio de cota é absolutamente injusto, é essencialmente preconceituoso. E todo preconceito é ruim, e ele não ajuda para a evolução humana. Então, esse é o ponto que tem que ser discutido. E o Brasil tem que entrar definitivamente no fim da onda woke. Chega, cansou. Esse racismo fabricado, artificial, não tem cabimento. O povo brasileiro é um povo diferente. Euro-afro-ameríndio. A gente aqui é a mistura de todos. A gente aqui é o cachorro vira-lata. Estou até com a minha vira-lata aqui, deitada no meu pé aqui, a minha cachorra caramelo. É isso, a gente é o caramelo do mundo, mistura de todos. Então, querer jogar racismo, racismo estrutural, bobagens desse tipo, cota, impor cotas, isso é ineficiência, isso é geração automática de preconceito e formulação de divisões artificiais na sociedade. E a gente nunca, tanto quanto hoje, precisa de união para a gente voltar a botar esse país nos eixos, para livrar o país das coisas erradas que estão nos submetendo. E tem uma coisa que também eu gosto de falar bastante, porque eu sempre bato na tecla da autorresponsabilidade, Douglas. Então, a esquerda faz o ESG bomba no mundo inteiro, é marxismo dentro de empresa, basicamente, né? Neomarxismo, tá? Porque é identitarismo puro, demagogia climática, alarmismo climático de baixíssima qualidade cognitiva e intelectual, né? E o selo da direita? Onde é que estão os selos? Onde é que estão as certificações? Não é da direita. Vamos falar de maneira muito simples, né? Eles ficam fazendo o joguinho de selo, de certificação. Cadê a nossa galera certificando as empresas, falando, essa empresa é um lugar que respeita o quê? Podemos falar meritocracia? Eu não sei, eu estou pensando agora, mas existe, né? Porque a gente reclama muito das ações deles. Do nosso lado, onde é que estão essas ações também? De fato, Marco, falta por parte nossa muitas ações para poder implementar aquilo que a direita sempre defendeu, principalmente dentro das empresas. Mas eu acredito que a gente só vai chegar nesse nível com muita organização, com muito tempo, porque a esquerda ela não brotou do nada, ela não estabeleceu esse império que ela tem dentro do meio cultural, econômico, político e até mesmo religioso, porque ela está infiltrada também dentro das igrejas do mais absoluto nada. Existem anos e mais anos que a esquerda foi construindo isso, foi colocando lá os seus asseclas, infiltrando os seus asseclas dentro das empresas, dentro das igrejas, dentro do jornalismo, né, que você vê hoje o consórcio de jornalismo, e conseguiu chegar a esse ponto que chegou hoje, que é fazer com que grandes empresas como o McDonald's virem referência no combate à LGBTfobia, no combate ao racismo, pipipi, popopó. Mas graças ao bom Deus, isso está mudando. E não bastou apenas a direita poder se organizar para poder ocupar esse espaço, mas a eleição de Donald Trump. Então, eu acredito sim que isso foi um efeito Trump. Para começar, eu gostaria de dizer que o movimento negro ele é absolutamente eugenista, ele é um movimento racista, ele diz não à miscigenação, ele é contra a mistura de pessoas que têm cores diferentes. A cota racial, como o próprio Adrilho Jorge falou, é racista e graças ao bom Deus os Estados Unidos eles têm uma Suprema Corte que não foi aparelhada
pelos democratas, e convenhamos, se a priorização à raça não é mais permitida, se a priorização à questão da cor não é mais permitida, a de gênero que vá para o escambau, tá entendendo? Então, sim, graças ao bom Deus, o McDonald's está tomando ciência de que a população, ela pensa fora da bolha. E mais do que isso, a Meta e o McDonald's, eles se sentem mais livres para poder trabalhar nisso com o governo de Donald Trump, porque quando você tem um governo que permite que você haja na normalidade, não é nenhuma questão de direita, né, como o próprio Marco Antônio falou, mas a normalidade, quando você não tem um Estado que te persegue, quando você não tem um Estado que está lá fiscalizando se você atende ou não às expectativas da agenda woke, meu Deus do céu, Elon Musk, agora o Marco Antônio falou logo na abertura do programa, se comportou se dirigindo a um chefe de Estado, que ele ainda não saiu, né, que é o Trudeau, como garota. Isso mostra que é um governo politicamente incorreto. Poxa, Elon Musk é um cara que ele usava meme para conseguir se referir ao Alexandre de Moraes, tá entendendo? Chamava o Alexandre de Moraes de Voldemort, tá entendendo? Então, todas essas coisas, toda essa liberdade que é dada por parte do Estado poder atuar, os próprios agentes do Estado atuando com liberdade de expressão, não tendo medo do politicamente correto, inspira ações como a da Meta e do McDonald's, e eu espero que inspira também muitas outras empresas nos Estados Unidos e no mundo afora, Marco. O interessante dessa agenda, quando eu falei lá do emoji do arco-íris, arco-íris é arco-íris, orgulho é militância. O arco-íris não é orgulho. Né? A grama é verde, o céu é azul, arco-íris é arco-íris. Eu não posso definir num aplicativo, né, o emoji como orgulho. Isso é militância. Né? E o mais bizarro de tudo, uma coisa que, enfim, eu só queria jogar para vocês esse ponto, né? A gente olha em volta, né? Como a gente é refém da semiótica e da semântica desses caras. Politicamente correto é uma expressão inventada pelos soviéticos, pela União Soviética. Era o que politicamente só poderia ser falado de acordo com a cartilha do regime. Isso é o politicamente correto. E o neomarxismo transfigurou isso daí para bandeiras das minorias excluídas. Agora, para você excluir alguém, você precisa de uma ação. Né? A ideia de você presumir que as pessoas são automaticamente excluídas porque ou nasceram pobres, ou nasceram de uma cor, ou nasceram de uma etnia, isso daí é pura militância. Acho que isso é muito interessante, Adriles, trazer esse ponto, porque é uma viragem semântica e semiótica que a gente está vendo acontecer em tempo real. Isso é muito forte. Mas é uma tristeza pelo seguinte, ô Marco Antônio, é preciso ter um governo de direita, um governo como o Trump, para que as coisas mudem. O Brasil também não é diferente, então nesse sentido a gente é semelhante à precariedade. Claro que os Estados Unidos têm uma liberdade muito maior, as instituições são muito mais sólidas, sobretudo a Suprema Corte lá, não se mete em questões do governo ou da liberdade dos cidadãos como aqui. Aqui, por exemplo, só na Jovem Pan, dá uma olhada que a gente está vendo, né? A Jovem Pan, porque mudou o governo, sem ser censurada de maneira direta, mudou completamente sua linha editorial. Quer dizer, mudou a linha editorial, é eufemismo também. Tirou todos os comentaristas, né? Aqui, o Zuckerberg, nos Estados Unidos, o dono da Meta, das maiores redes sociais do mundo, teve que mudar de governo, e ele mesmo admitiu que, eventualmente, o governo americano também apoiava a censura. Então, quando a gente fala que a gente é de direita, e quando algumas pessoas, inclusive, falam que eu sou meio de esquerda de vez em quando, e eu falo que eu não sou, exatamente por isso. A esquerda tenta dominar o mundo exatamente solapando as liberdades individuais, e isso acontece em grande parte na União Europeia também, sufocando, dizendo que essas opiniões são prejudiciais. Opiniões de quê? Qual opinião? Você dizer que a vacina tem suas limitações, você dizer que aborto é assassinato, ou que a liberação das drogas causa degradação familiar, isso é a opinião que causa mal a alguém? Não. Então, eventualmente, a esquerda, quando ela toma o poder, ela toma todas as providências com o arcabouço jurídico para limitar a liberdade de expressão. E as redes sociais, se o sujeito for meio frouxo, como foi o Zuckerberg no passado, agora ele está oportunisticamente voltando à ativa. Eventualmente também vão. E as empresas de comunicação, como a Jovem Pan, também vão. E vão de graça. Não precisa ninguém censurar, ninguém manipular, vão de graça.